Quero só falar um segundo a respeito dessa música que eu pensei que eu tinha escrito essa música, não tem nada a ver, não tinha nada a ver com a situação que aconteceu. Eu estava mudando aqui para São Paulo e aí a gente estava com maior dificuldade de achar casa e Deus nos tinha dado uma palavra que a gente ia achar uma casa assim, que a casa era parte do trabalho que Deus queria fazer na minha vida, na vida do Tiago e tudo mais. E eu já tinha escrito essa música, eu estava no processo de fazer o arranjo dessa música e de repente eu estava deitada na cama, eu fui escutar minha própria música e essa música foi como Jesus estivesse cantando para mim. Foi a coisa mais doida, porque a música, a princípio, quando eu escrevi, ela falava de amor, de um casal e tal. Mas nesse momento, porque a letra fala que eu estava na certeza de outro lugar, eu andei meio sem rumo por aí, mas aí eu te vi, você jurou me acompanhar e o seu olhar em mim é sossego e mar. E começa a falar disso. Então, você que está esperando aí uma resposta do Senhor, escuta essa música pensando nisso, porque nesse dia eu chorei escutando minha própria música. Foi a coisa mais louca que aconteceu. Eu nunca fiquei emocionado com eu mesmo cantando, mas foi legal. Daquela vez saí de casa na certeza de outro lugar. Andei meio sem rumo por aí, te vi, você jurou me acompanhar. Teu olhar em mim, sossego e mar. Deitados à beira da calma, na alma o gosto de tudo que a gente gosta. No chão de areia clara, o tempo pra gente parar, faz sombra pra descansar. Meu passo encontra o teu pra se ajustar. A gente dança até o dia despontar. Eu gosto quando você chega. A gente é festa, a gente é festa. Meu passo encontra o teu pra se ajustar. E a gente dança até o dia despontar. Gosto quando você chega. A gente é festa, a gente é festa. No chão de areia clara, o tempo pra gente parar, faz sombra pra descansar. Meu passo encontra o teu pra se ajustar. E a gente dança até o dia despontar. Gosto quando você chega. A gente é festa, a gente é festa. Meu passo encontra o teu pra se ajustar. E a gente dança até o dia despontar. Eu gosto quando você chega. A gente é festa, a gente é festa. Parararara. Eu sou fã, canto todas. Pode cantar qualquer um aí que eu canto aqui agora. Não, brincadeira. Vai que, né? Faz um dueto com ela. Quem sabe faz ao vivo. Não, o Cagal faz ao vivo. Aí, Cagal. Quem sabe faz ao vivo, Cagal. Cagal, manda ver. Show, maravilha. Tá saindo aí? Tá, show. Vamos continuar a segunda parte aqui das perguntas. Agora um outro assunto, jejum. E a pergunta é, por que jejuar? A pergunta vem da Vivian. Por que jejuar?
Obviamente é uma pergunta delicada para responder em 5 minutos, mas eu vou deixar um pensamento. Então eu vou dar uma resposta filosófica. Aí alguém vai falar, deveria ser teológica. Pode ser também. Primeiro eu vou falar para você por que não jejuar. Quais são os motivos errados para jejuar? Primeiro, jejuar para matar a carne. Isso é errado. E olha só, deixa eu te falar, a gente está falando aqui no canal da nossa igreja, ok? Então assim, se você não concordar, não tem problema. Só não precisa fazer estrago aí, tá bom? Então, não jejuamos para matar a carne. Por que não? Porque Romanos 6 diz que nossa carne morreu em Cristo Jesus. A Bíblia diz que o nosso velho homem foi crucificado com Cristo. A morte de Jesus na cruz, ela é participativa e substitutiva. Ao mesmo tempo que ele me substitui, eu participo com ele. Então ele morre por mim, eu morro com ele. Então eu não jejuo para matar minha carne. Eu acredito que a Bíblia diz que Jesus já morreu com a minha carne na cruz. Então é por isso que o apóstolo Paulo em Romanos 6 vai dizer, considerem-se mortos para o pecado. Ou seja, essa é a maneira correta de viver com o pecado. Eu me considero morto para ele. Mas como eu considero morto para ele? Jejuando? Não. Crendo na obra consumada de Jesus. A obra de Jesus é tão suficiente que quando ele morre por mim, eu já morro junto com ele. Deu para pegar isso? Então, eu não jejuo para matar minha carne. A minha carne está morta. E como eu faço para considerá-la morta? Crendo naquilo que Jesus fez. Primeira coisa. Segundo motivo de não jejuar. Eu não jejuo para receber algo de Deus. Eu não jejuo para ter mais de Deus. Não tem como eu ter mais de Deus. Deus já se deu a mim completamente em Cristo Jesus. Ele me deu o Espírito dele, o Espírito mora dentro de mim, não tem como ele estar mais presente. Então não tem como eu jejuar para ser mais ungido, não tem como eu jejuar para ser mais santo. Então eu não jejuo para receber algo como se eu já não tivesse, nunca. Tá, então quando eu jejuo? Irmãos, eu jejuo quando, jejum aqui estou dizendo ausência de comida, quando por algum momento e algum dia eu quero ficar só com ele, e eu não quero parar para comer, então eu jejuo. Então, nós não queremos em jejuar por situações específicas. Não, vamos jejuar para Deus salvar o Brasil. Delicado. Não, vamos jejuar para Deus mandar um avivamento. Não, isso a gente não faz. A gente não crê assim. O que nós cremos é que o jejum pode ser uma participação de um dia onde você quer ficar com Deus, onde você quer pegar um sábado seu para ficar o dia inteiro com Deus. Então você não vai comer também, não vai ligar o celular, não vai conversar com ninguém, vai ficar você e Jesus, e ali você vai fazer um autoexame de você, examine-se pois a si mesmo. Para mim, se examinar tem mais a ver com jejum do que ficar sem comer. Né? Então obviamente que é um assunto extenso, mas acho que eu deixei aqui mais ou menos uma consciência, um pensamento do porquê nós não jejuamos e qual é a hora que a gente vai jejuar, tá bom? Qualquer jejum produzido com o objetivo final conquista, nós não acreditamos. O jejum ele tem como objetivo final a paixão, o desejo. Há 2000 anos atrás alguém deu um grito na cruz e disse tetelestai, e ali todas as coisas foram consumadas e todas as coisas foram conquistadas. A nossa vida agora é aprender a desfrutar o que já foi conquistado. Então, não faz sentido nada que venha produzir em nós a sensação, ou nada que venha pela motivação de conquista. Mas o que vier pela motivação de paixão e de amor, aí sim nós fazemos. Uma coisa que é legal a gente entender que, com o que o Gal acabou de falar, o maior jejum que você poderia fazer agora é entender que toda obra foi consumada, então contempla o que Cristo fez, entendeu? Ou seja, deixa de fazer, jejua, deixa de fazer qualquer tipo de coisa, só contempla o que Cristo fez. Perfeito, é isso. Maravilha. É uma coisa até, só para fechar o parênteses do jejum, o que o Thiago falou é muito interessante. Quando você jejua, quanto mais você jejua, mais você percebe que não resta nada a ser feito. Muito bom. Não é verdade? É que assim, eu vou jejuar. Aí você fala, caraca, nada Nós estamos jejuando até agora. Tipo assim. Só contemplando o que Jesus fez. Exatamente. Isso é muito, muito, muito bom. Eu já me decepcionei muito tentando jejuar para muita coisa. Nossa. Eu jejuei para passar na autoescola. E eu lembro que no dia eu errei a baliza e passei mesmo assim. E eu dei o crédito para o meu jejum. É engraçado, a gente dá crédito para jejum, né? Acabou o coronavírus, porque o povo jejuou, irmão. Jesus morreu, não adiantou nada. O povo jejuou, salvou o Brasil, beleza. Mas beleza, vamos lá. O Cagal é mais educado, né? Segue o jogo. Muito bom. Próxima pergunta é do Rodrigo. Ele diz assim: ama as pregações de vocês e tal, porém, tenho muitas dúvidas em relação à lei. Uma delas é porque a Bíblia diz que todo aquele que diz que me ama, mas não guarda meus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade.
Uma das coisas que nós mais precisamos saber é o nosso lugar na história. Eu estou lendo um livro, não terminei de ler ainda, mas ele é bem interessante. Primeiro capítulo, o autor vai falar sobre a consciência do lugar que nós estamos na história. E que se você não conhece o lugar que você está na história, você pode olhar para a Bíblia e pegar um texto que não faz parte do seu momento e usar ele como se fizesse. Mais ou menos assim. Por exemplo, você está agora numa cena. A cena é um passarinho e uma raposa. E a única coisa que você sabe da história é que a raposa está pedindo para o passarinho cantar. Aí você olha uma raposa pedindo para o passarinho cantar. Você vai falar, o que é isso? Mas é o momento da história ali. Só que se você não entende o que está acontecendo na história na plenitude, então você não consegue definir o porquê que uma raposa está pedindo um passarinho cantar. Agora eu vou te colocar dentro do contexto. A raposa está com fome e na boca do passarinho tem um pedaço de carne. E a raposa sabe que se o passarinho começar a cantar, a carne cai. Se a carne cair, ele come a carne que estava na boca do passarinho. Agora faz sentido a raposa pedir para o passarinho cantar. Porque enquanto ele canta, cai uma carne e ela se alimenta da carne que estava na boca dele. Da mesma forma nós não podemos pegar um texto isolado da Bíblia e usar ele sem o conhecimento da história toda. A Bíblia é um livro da história de Deus com o homem. A Bíblia é um livro que revela uma história e que o meio da história não é o desejo do autor, que o 95% da história não é o desejo do autor e que os 10% da história não é o desejo do autor. O desejo do autor é que você enxergue o final da história. E qual que é o final da história? A ressurreição e ascensão de Cristo. Então, quando nós passamos por isso, então agora podemos entender qualquer parte da história. Se você assistir pega um filme, você assiste os últimos 5 minutos. Quando você assistir os últimos 5 minutos, você pode ir lá para o começo da história. Tudo vai fazer sentido. Por quê? Porque você já sabe o final. Agora, quando você começa um filme pelo começo, você fica, meu Deus, onde isso vai parar? Onde isso vai parar? E tem muita gente com Deus assim. A pessoa está toda confusa. Por quê? Porque na nossa vida com Deus, irmãos, o desejo de Deus é que nós olhemos para o final da história para então entendermos o resto da história. O final da história é a obra consumada da cruz. Quando nós entendemos isso, então podemos ir para qualquer lugar. Por exemplo, esse texto que Jesus disse. Quando Jesus disse isso, ele não tinha sido glorificado ainda. Jesus vivia sob a lei. Jesus estava na época, no momento ali, que o fundamento deles era a lei. E é exatamente isso. Se você não guarda todos os mandamentos, Tiago vai dizer que se você não obedece se não obedece nenhum, você não é digno de Deus. Agora a pergunta é, quem pode guardar todos os mandamentos de Deus sem se perder nenhum? Então repara, quando Jesus está falando isso, ele está dizendo assim, gente, escute, quem não guardar todos, não me ama e meu amor não está em você. O que ele está querendo gerar nas pessoas? Coragem? Não, desespero, porque é isso que a lei faz. A lei gera desespero. Tipo, Vitor, se você não guardar todos, você não me ama e eu não te amo. Aí eu falo, ok, então eu desisto. Aí ele fala, ótimo que você desistiu. Quando você diz eu desisto, é a hora que eu posso dizer para você, eu sou o salvador dessa sua falha. Eu sou o salvador dessa sua mazela. Esse eu desisto é onde eu consigo. Aonde você falou não posso, é a hora que eu posso. Onde você falou desisto, então eu termino a minha obra em você. Então Jesus estava ali gerando um desencorajar, mediante a lei, a fim de nos encorajar, mediante a graça. Tem 1 minuto e meio, acho importantíssimo você falar um pouquinho, Vitor, sobre... quando a gente fala de obediência, lembrar do tipo de lei. A lei do amor, que é a lei de Deus, e a lei judaica. Fala um pouquinho disso. Existem várias... A lei é a lei judaica, a lei cerimonial, né? Então tem a lei civil, a lei cerimonial e a lei de Deus. A lei de Deus não é os 10 mandamentos, irmãos. Não é os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é a lei daquele momento que Deus deu para Moisés. É a lei mosaica. A lei de Deus é uma, sempre foi, sempre vai ser. Que a Bíblia diz que é a lei de Cristo. Que João vai dizer para nós que é a lei do amor. Então, qual que é a lei de Deus? A lei de Deus é o amor. Qual que é a lei que Jesus obedeceu? Irmão, Jesus curava no sábado. Ele já descumpria um dos 10 mandamentos, Jesus não seguia. Jesus tocava no leproso, outros mandamentos, e quem descumpre um, descumpre todos. Então, que mandamento Jesus, que lei Jesus cumpriu? A lei de Moisés? Não. A lei judaica? Jamais. Qual foi a lei que Jesus cumpriu? A lei do amor. Ele amou a todos, ele amou a qualquer um, e ele andou pela terra fazendo bem a todos, a Bíblia diz, curando os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então a lei que Jesus cumpriu é a lei do amor. A lei que Deus espera que nós andemos hoje é a lei do amor. Nós não vivemos sem lei, nós vivemos na lei de Cristo. A lei de Cristo é o amor, onde quem não merece recebe e se torna digno de amor. Eu era imerecedor, agora sou merecedor por causa de Jesus. Aquele que estava longe, agora pode estar perto, porque um dia o amor alcançou essa pessoa. Então é
consciência de amor. Essa é a lei de Deus e essa lei jamais vai passar e jamais vai acabar. Na eternidade é debaixo da lei que viveremos zero. Acabou. Muito bom. Maravilha. Próxima pergunta, ela vem do Paulo, de São Paulo, que diz o seguinte: espiritualidade define caráter? Espiritualidade define caráter? Espiritualidade. Bom, seria interessante ele explicar melhor, né, definir espiritualidade. Porque se ele falar sobre coisas espirituais, não existem coisas espirituais. Nós somos espirituais. E sendo assim, nós somos o que Cristo é. Como é que eu vou dizer? É muito fácil compreender quando a gente entende a nossa natureza. Nós somos como Cristo é. Então, tudo que nós fazemos reflete a imagem de Cristo, o caráter de Cristo. Então, eu diria que sim, por nós sermos seres espirituais e nós refletimos o caráter de Cristo, as pessoas reconheceriam a Cristo por meio da maneira como eu vivo. Simples fato de eu viver, de nós vivermos, por exemplo, num mundo ao meio ao caos, e de repente uma pessoa completamente desesperada, você percebe que ela está preocupada com coisas do que está acontecendo. Quando nós olhamos para essas coisas, nós entendemos, discernimos ela, só que nós não nos preocupamos com essas coisas, no sentido, não quer dizer que a gente não se cuida, pelo contrário, só quer dizer que essas coisas não tomam um lugar no nosso coração. Nosso coração, ou seja, nosso coração está guardado em Cristo Jesus. Tudo que passa pelos nossos olhos, passa por esse filtro do que nós somos, ou seja, desse caráter de Cristo. Então, espiritualidade, assim, eu acho que mais ou menos essa pergunta que ele tentou fazer, né? Uhum. Muito bom. Se essa espiritualidade tiver a ver com olhar para Jesus, não for... o novo nascimento, talvez. Se for o novo nascimento, obviamente que a natureza de Deus, ela produz em nosso caráter. Então, o caráter, ele é uma consequência. É uma consequência do quê? De uma natureza, não de uma domesticação. Então, por exemplo, a aplicação de punição, o juízo moral, ele transforma caráter? Transforma. Ele pode até mudar momentaneamente um comportamento. Mas a verdade é que, em algum momento, a natureza da pessoa ela vai gritar. E aí talvez o caráter não seja o tão esperado assim. Né? Agora, o caráter que é produzido por uma natureza, você não precisa falar pode ou não pode. Você não precisa falar para ou continua. Não, simplesmente ela vai agir conforme... eu acredito que todo mundo espera Jesus. Todo mundo deseja Jesus. Então, por isso que quando a gente aplica um valor moral em alguém, quando alguém faz isso, é porque na verdade esperaria ser amado. Só espera ser amado. Todo mundo espera ser amado. Agora, esse amor só pode ser real e verdadeiro quando vem de uma natureza que é a natureza de Jesus. Então, se a espiritualidade é essa, a espiritualidade de olhar para Jesus, aí sim. E uma coisa que é legal, que uma vez fizeram uma pergunta, como nós reconheceremos os filhos de Deus? Pelo caráter de amor. Isso aí. Simples. Eu acho que, como eles bem disseram, um ser espiritual só pode ser espiritual quem nasceu de Deus. A Bíblia diz que só tem o espírito vivificado aquele que crê no Evangelho. Então quem nasceu de Deus é um ser espiritual. Partindo desse ponto, então, sabemos que um ser espiritual carrega a vida e a natureza de Deus. Então, para ele, ser natural, não é comportar como Deus não se comportaria, né? Então, sim, nesse caso, uma pessoa que nasceu de Deus, ela vai fluir o caráter de Deus, né? Então, é uma coisa de natureza e não de obra, não de esforço. É por isso que até foi engraçado hoje, uma pessoa de manhã estava na live, ela mandou um texto para mim: pastor, eu fiquei muito preocupado com a live, porque teve muitas pessoas lá da live que estavam dizendo que não são pecadoras. E nós somos pecadores. E aí eu não respondi ela, obviamente, mas vale aqui a resposta. Nós éramos pecadores. Pecado não é ação, pecado é natureza. E a Bíblia diz que nós morremos em Cristo Jesus, a nossa velha natureza, o nosso velho homem, que é o ser pecador, morreu na cruz e nós ressuscitamos em Cristo. Nós participamos da natureza de Cristo. Cristo não é pecador, Ele é justo. Por isso nós somos justificados. Então nós não partimos do ponto que somos pecadores, que precisamos de justiça. Nós éramos pecadores que fomos justificados. E agora vivemos a vida
do justo. Irmão, o comportamento correto tem a ver com a crença correta. Se você crê que é pecador, vai se comportar como pecador. Se você crê que é justo, vai se comportar como justo, né? Então é isso que a Bíblia diz: eu vou comer do que eu creio. Aquilo que eu creio vai ser meu alimento amanhã. Se eu creio que sou pecado, amanhã comerei do meu pecado. Se eu creio que sou a justiça, amanhã comerei de uma vida de comportamento de justiça. Muito bom, muito bom.